descia e subia, trazendo água para um animal que nem era dela, porque simplesmente alguém chegou lá e pediu. Sabe o que é interessante, missionária Mônica, dentro do que a senhora estava falando? É que tem gente que quer o resultado de Rebeca, mas não quer descer e subir, descer. Aleluia! Glória a Deus! Que é a vitória que ela tem. Ela não quer pagar o preço que ela está pagando. É a bênção que ela tem, mas não quer pagar o preço. Que é a opção que ela tem, mas o preço ela não quer pagar. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Amém? Jesus ele vai convidar. Jesus ele vai convidar para um casamento. Diga para os seus irmãos, Jesus vai para um casamento. Meu presbítero geral, seja bem-vindo. Está chegando do trabalho, está ainda com roupa de serviço, mas chega para dentro, meu filho, em nome de Jesus. Eu já estava ensaiando aqui, se você não chegasse, você ia pregar lá na congregação dos dias do domingo e você ia lá. Como você chegou, você vai para lá se bem. Deus abençoe. Jesus foi convidado para um casamento. Diz o texto sagrado que os seus discípulos também. E vai Jesus e os discípulos para o casamento. E ao chegar no casamento, eles estão festejando. E todos vós são sabedores que uma festa de casamento judeu era algo que rendia dias. Então era obrigação dos noivos, era obrigação do pai do noivo, era obrigação do familiar manter vinho no casamento. Amém? O vinho, todos são sabedores, que era sinônimo de alegria. O que trazia alegria para a festa? O vinho. O vinho não era esse vinho que se tem hoje, o branco, o tinto, o fermentado e por aí vai. Era o vinho, o puro suco da uva. E a Bíblia diz que nós não podemos nos embriagar com vinho que há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Então o vinho da alegria daquele casamento, tem alguém comigo? O vinho da alegria daquele casamento acabou. Pergunta ao seu irmão aí, acabou a alegria? Não, por favor, me ajuda, tem mais gente na igreja. Pergunta ao seu irmão, acabou a alegria? E quando acaba a alegria, enquadra-se no que falou o missionário Mônica aqui. Vou desistir, vou parar, não vou mais, não quero mais, porque que prazer eu tenho em continuar vivendo com, se só me traz tristeza. Pergunta ao seu irmão ainda, acabou a alegria? Observando o texto, a gente dá continuidade na leitura. E diz o texto que a mãe de Jesus vai até Jesus e diz: acabou o vinho. Jesus dá uma resposta aqui para muitos, vão dizer que Jesus era ignorante. Que tenho eu contigo, mulher? Só que a resposta de Jesus, ela não é o que tenho eu contigo, é a continuidade. Ainda não chegou a minha hora. A mãe está chamando um filho, mas é o Senhor que está respondendo: ainda não é minha hora. E o interessante, olha para cá, que Maria recebe a palavra de Jesus, vira para os serventes e diz assim: fazei tudo. Fazei tudo o quê? Que ele mandar. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós não somos católico, apostólico, romano. Maria um dia disse: fazei tudo que Jesus disser. E é isso que a gente faz. A gente continua fazendo tudo que Jesus manda. Se Maria tinha alguma autoridade, ela delega agora para os seus serventes, dizendo: fazei tudo que Jesus manda. Amém ou não? Amém. Ela manda os serventes fazer tudo que Jesus mandasse. Jesus então dá uma ordem. Está vendo as talhas da purificação dos judeus? Encheias de água. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Amém. Encheias de água. Diz o texto que eles enchem de água. E quando está cheia até em cima, vem a segunda ordem de Jesus: tirai
e levai até o mestre-sala, até o convidado principal, e dá o vinho para ele. Aleluia. Duas ordens, diga para o seu irmão, duas ordens. A primeira ordem, encher. A segunda ordem, tirar. Não, tem gente que não pegou ainda. A primeira ordem de Jesus foi enche. A segunda ordem de Jesus foi tira. Aí tem gente, Diácono Júnior, eu e tu aqui, tem gente que vai dizer assim: Jesus está de brincadeira. Primeiro mandou encher, agora manda tirar. Rapaz, não entender, Jesus. Pastor, não estou entendendo o que Jesus está fazendo com o meu ministério. Primeiro ele manda trazer, depois ele manda levar. Primeiro ele manda eu encher, depois ele manda eu esvaziar. Primeiro manda eu encher, depois manda esvaziar. Sabe por quê? Porque Jesus não enche ninguém para ficar de boa cheio. Jesus te enche para você dividir com os demais. Parece aquela festa que a gente vai, e assim que a gente chega, a gente toma deles, Coca-Cola, Fanta. Aí quando vai chegando os atrasados, já está tomando flecha. Tubaína, ainda tem tubaína. Jesus ainda me deu para conhecer esse ainda não, gente. Eu ainda estou na classe média, eu ainda estou no flecha. Como é que é o nome? Clipper. Diga pro teu irmão, chega cedo na festa. Ela vai tomar clipper. Tem gente tomando tangue e pensando que a deixa. Presta atenção. O mestre-sala manda chamar o noivo. Primeiro dá o bom, depois o ruim. E você fez ao contrário. E eu acho lindo ler isso na Bíblia, porque o noivo não está sabendo de nada que está acontecendo. O pai do noivo não viu nada acontecer. O noivo que era responsável, ele não está sabendo do que está acontecendo. Mas tem um Jesus em casa. E quando Jesus está em casa, ai meu Deus do céu. Eu me pego nesse texto, Diácono Herbert, eu me pego nesse texto. Porque eu fiquei preocupado. Porque se Jesus está no casamento, por que a alegria acabou? Diácono Wagner? Se Jesus está lá, por que, pastor Esther, a alegria acabou? Se Jesus está presente. Se Jesus está presente, por que a alegria acabou? Aí o texto explica o texto. Porque o primeiro milagre que Jesus faz não é a água em vinho. O primeiro milagre que Jesus faz é observar que na porta da festa, a talha da água, da purificação havia acabado. Meu Deus! Não entendi, pastor. Você não entendeu? A alegria dentro só acaba se a purificação acabar primeiro. Meu Deus! Só acaba a alegria conjugal se dentro do casamento, aleluia, a purificação for corrompida. Eu vou pregar o que Jesus me deu para hoje. Só acaba a alegria quando se deixa entrar no meio do casal, no meio da família, no meio do casamento. Aleluia! A falta da purificação. O que é a purificação, pastor, para um casamento? Neste casamento da Bíblia, havia na porta uma talha que cabia 2 ou 3 metretas, ou 120, 80, 120 litros d'água. Para quê? Para todo mundo que chegasse no casamento, antes de entrar em casa, tinha que lavar as mãos. Sabe por que acaba a alegria? Porque tem muita gente entrando dentro de casa, trazendo sujeira do lado de fora, trazendo notícia da rua, trazendo impureza do lado de fora, está botando imundícia dentro de casa e ainda quer que tenha alegria dentro de casa. Tem alguém comigo aqui? Se não pega na mão do teu irmão, diga para ele: só acaba a alegria se a purificação não estiver na porta.
Só acaba a alegria se não tiver purificação na porta, querido. E sabe o que é lindo? O texto fala por si. Aonde estava posicionada a água da purificação? Aonde? Na porta. Aonde estava posicionada a água da purificação? Não, só vou continuar pregando quando eu ouvir todo mundo falar. Aonde está posicionada a água da purificação? Na porta. Na porta. Isso mesmo, na porta. Por que na porta, pastor? Porque a porta é lugar de guardar, de proteção, de vigilância. Meu Deus. Quando você ouve um barulho do lado de fora, qual o primeiro lugar que você bote o olho? Na porta. Ah, pastor, eu olho pela janela. Mas o seu medo é de entrar por onde? Qual é a primeira coisa que você vai conferir se está trancada? A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O inimigo do nosso alma vem para matar, roubar e destruir. E se ele encontra uma porta desprotegida, ele entra. E se ele entra e faz o mar? Então eu vejo o texto falando por si que o local onde está posicionada a água da purificação é na porta. Pastor, não é no quarto? Não. Não é na cozinha? Não, é na porta. Por que na porta? Porque é o local aonde entra e sai para dentro da sua casa. Amém ou não amém? Amém. Aí, o povo está entrando no casamento, mas não tem água, não tem purificação. Aqui vai uma notícia para quem está engatinhando. A pastora Cíntia anunciou aqui quem oficializou o casamento hoje. Então eu quero dar uma notícia para quem está iniciando. Eu estou com 20 de casado. Aqui vai uma notícia para quem está iniciando. Não entre no casamento sem a purificação. Meu Deus, aleluia. Eu não sei se é o que você queria ouvir nessa noite. Eu não sei nem se é o que eu pretendia pregar. Mas é o que eu estou pregando. Um grande perigo é chegar depois de 2 anos de casado e descobrir uma coisa que devia ter descoberto antes de casar. É verdade, meu Deus. Um grande perigo é depois de 6 meses de casado procurar o pastor, marcar um gabinete e falar: pastor, ele não é o que eu pensava, ela não é o que eu pensava. É Deus. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Ah, Jesus, eu vou falar igual o pastor Jorge falava. Porque na hora do namoro que era para se conhecer, só queria ficar trocando beijinho. É Deus. Pastor Jorge falava assim, ou não falava? É momento de se conhecer, é momento de conversar. Teve gente que já chegou para conversar e falou: pastor, vou ter que me separar. Por quê? Porque eu quero filho e ele não quer. E só descobriu isso depois de casado. Meu Deus. Antes de casar eu já sabia se cozinhava ou se não cozinhava. Antes de casar eu já sabia se era brava ou se não era brava. Mas depois que eu casei eu descobri que é muito mais bravo do que eu pensava. Mas pastor, 5 anos depois de casado ele mudou. Ele não mudou, ele se revelou. Ah, teve gente que ficou quietinha agora. Chama a atenção dele pro teu irmão, chama a atenção do teu irmão dele pra ele. Não mudou não. Ele agora tá botando as asinhas de fora. Ela não mudou não, ela tá botando as asinhas de fora. Ela tá se revelando quem ela é, não é verdade? Amém ou não? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo nessa noite? Amém? Aleluia. Deixa eu voltar para o texto. Disse-lhe Jesus: enchei de água. Verso de número 7. O primeiro milagre que Jesus faz não é a transformação da água em vinho. É observar que alguma coisa estava errada. Por isso, naquele casamento houve falta. Amém? Jesus, ele não é o técnico de eletrônica que troca o LED da sua televisão e deixa o que está queimando o seu LED
lá para queimar de novo. Jesus, tem alguém comigo aqui? Eu estou sentindo Deus. Jesus é aquele que antes de resolver o problema, ele vai na raiz do problema. Jesus é aquele que vê o problema e identifica, dá o diagnóstico de onde está vindo o problema. Aí tem gente que para e fala assim: mas o Senhor não está agindo porque o problema continua aí. Fique calmo, porque Ele está agindo na raiz do problema. E quando menos perceber, aleluia! Olha, estenda as mãos para cá, vamos abençoar aqui a nossa ceia. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e consagramos ao Senhor o pão. Oramos e consagramos ao Senhor os cálices. Consagramos ao Senhor, meu Pai, porque foi feito por mãos humanas. Mas a partir deste momento simboliza o teu corpo e o teu sangue, que por nós na cruz foi moído. O sangue que por nós na cruz foi vertido, Senhor. Nós ungimos nessa noite, consagramos ao Senhor, para que seja alimento, Senhor, para nossas almas. Faz aquela transformação gloriosa, meu Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos servir os irmãos que continuam aqui. Tome teu assento. Raquel, prepara aquele louvor Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Vê quem tem o playback que você está adorando. Atenção, por favor, que agora a tua ceia vai chegar aí. Redobre a sua atenção. Redobre a tua ligação. O segundo milagre de Jesus, o primeiro foi identificar as talhas vazias. O segundo é transformar a água em vinho. Então ele resolve o problema do casamento. Diga que o irmão Jesus resolve o problema do casamento. Você acredita nisso? Que Jesus resolve o problema do casamento? Eu creio. Jesus resolve o problema do casamento. É muito interessante observar que a preocupação de Jesus com o casamento, com a família, é tão grande que a continuidade do texto, o pastor Esther vai informar que a partir daqui Jesus começa os seus sinais e os seus discípulos a crerem nele. É tão lindo que a manifestação de Jesus inicia num casamento, demonstrando a importância que é para o nosso Senhor a família, o casamento. Homem e mulher, assim como foi constituído por Deus. Um homem e uma mulher, e o que passar disso é procedência maligna. Amém? A preocupação do mestre em honrar aquele casamento foi tão grande que ele inicia ali o seu ministério aqui na terra. Usa o exemplo de um casamento da igreja como noiva, com ele que é o noivo em toda a corrente da Bíblia. Ele nos espera para um dia. Tem alguém comigo aqui ainda? Para que um dia nós entremos nos céus a encontrar com ele. Para que a noiva amada, adornada, santa, imaculada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, se encontre com o noivo que ansioso está à espera da sua noiva amada. Para toda a eternidade estar com ele na glória. Coisa boa. Eu vou começar a fechar aqui para a gente cear. Glória a Deus. Eu fico imaginando aqui, e eu começo a encerrar. Se o Jesus que nós pregamos, pode ser bem. Se o Jesus que nós pregamos, você que for pegando a tua ceia, vai se colocando de pé, tá? Aleluia! Se preocupou tanto em um casamento terreno. Tem gente comigo aqui aí. E não dá um vinho qualquer, dá o melhor vinho naquele
não está preparando para a gente. Aleluia! Entusiasmo, né? Pastor Max é um mestre de obra, em 6 meses levando uma casa. Em 2 anos te dá uma mansão pronta. Jesus, ele disse: estou indo para o céu vos preparar a morada. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu gostaria que você se alegrasse com esta palavra a partir de agora. Aleluia, Jesus. Porque é o Jesus, pastora Cíntia, que transforma a água em vinho. Não transforma a água em qualquer vinho, ele transforma no melhor. Aleluia! Vai chamar João. Eita, Jesus. Vou botar a pastora aqui na porta, não tá ficando louco. Presbítero, só porque você disse aleluia. Eu, quando estava pensando em casar, eu comecei a correr atrás de terreno em casa, porque quem casa. E de vez em quando eu queria impressionar a varoa e chamava ela para ver os projetos, né? Não é verdade? Todo rapaz, tem alguém me ouvindo? Amém. Que pretende construir uma casa, ou está construindo, e pretende casar, Diácono Júnior, ele chega perto de alguém próximo, de um amigo, e diz assim: esse aqui é o meu projeto. Olha a casa, o que você acha? Você acha que ela vai ficar impressionada? Quer fazer surpresa? Então chama um amigo próximo. Cadê o Eres? Está aí? Vai escolher a pedra para impressionar a varoa, a pedra da cozinha. E agora eu não sei qual escolher, o que eu faço? Eu chamo um amigo próximo. Wagner, vamos ali. Vamos ver comigo. Aleluia. Aleluia. E Jesus pretende levar a noiva. Até alguém comigo aqui hoje. Então na terra ele tinha um que chamava de amigo, que deitava a cabeça no peito. Era um discípulo amado. E Jesus disse: o que importa para vocês, se eu deixá-lo vivo até que eu volte? Tem gente que já está entendendo isso aqui. João, o discípulo amado, amigo próximo de Jesus. E todo mundo que vai fazer um projeto e quer impressionar a varoa, chama um amigo próximo para mostrar o que está fazendo. Jesus então quer impressionar a sua noiva. O que ele faz? Ele vai lá na ilha de Pátimo, chama o seu amigo particular João e diz assim: João, sobe aqui porque eu quero te mostrar o que eu estou preparando para a minha noiva quando ela chegar aqui em cima. Aí João começa a ver e vai trazer a notícia do noivo para a noiva que também é. Aleluia, e começa a dizer: o noivo está preparando. O noivo está preparando para você. E é morada celestial. As ruas são de ouro, os muros são de cristais. Aleluia, pelo rio de água cristalina que sai do trono de Deus e corta pela cidade. Noiva, se prepara, porque o noivo está às portas para os caras. Mas quer fazer surpresa, ele chama alguém próximo e mostra. Aí eu acho lindo o diácono Paulo, que toda vez eu quis impressionar a minha varoa e fazer surpresa, eu chamei alguém que daria para ela, hoje chamamos de spoiler, daria para ela uma visão mais ou menos do que estava sendo preparada. Aleluia. Mas nunca chegou até o ponto de dizer: é assim. Por quê? Porque só deixava ver um pedacinho. Aí eu fico imaginando João escrevendo as 7 igrejas da Ásia. Eita, glória.
E corroborando aquilo que Paulo disse, aquilo que o olho Meu não Deus, viu. aleluia. Aleluia. Não dá para mim dimensionar para você aqui hoje. Não tem como eu dimensionar aqui para você. Glória a Deus. Mas pela graça do Senhor, eu tenho 20 anos de casado, já realizei alguns casamentos que eu já perdi a conta. Já apadrinhei de perder a conta. Já aconselhamos de perder a conta. E em todo casamento que a gente participa, a normalidade, a regra é igual. Pergunte para mim qual regra, pastor. Qual regra, pastor? A regra é assim: o noivo vem para frente e espera a noiva chegar. Aleluia. Segura glória. Quando a noiva está entrando, ela passa por padrinhos. Diga comigo, padrinhos. Padrinhos. E os padrinhos são sempre amigos chegados. Eita glória. Coisa linda. Quer dizer que a hora que você, igreja, chegar, Jesus vai estar na frente do altar. Aleluia. E aí, pastor? E aí que do lado dele vai estar um homem chamado João, o apóstolo amigo chegado. E do outro lado, pastor, um amigo chegado do pai do noivo, Abraão, meu amigo pessoal. Aleluia. E aí, pastor, e aí aqueles que você admira na Bíblia, Jonas, Elias, Eliseu, Moisés, aleluia, vão estar lá. E quando você calaça, e quando você está, prepara glória, quando você pisar na porta, eles vão se colocar de pé, abrir um sorriso, olhando no teu olho, dizendo: olha como está linda a igreja, olha como está guardada a igreja, olha como está revestida ela, olha como está imaculada ele, olha como está bela a noiva do Cordeiro. Pastor, eu pensei que os mortos ressuscitariam primeiro. Ressuscitarão os mortos que morreram em Cristo. Depois da ressurreição de Cristo também é igreja. E antes são mártires, aleluia, são amigos chegados, são Abraão é tão amigo de Deus, é tão próximo de Deus, que Deus pegou uma ala no céu e deu o nome dele, o seio de Abraão. Esse momento que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo. Então, para que fique gravado na sua memória, para que fique gravado nessa cena na tua mente, aí vem o noivo, desperta. Aí vem o noivo, desperta. Aí vem o noivo, desperta. Desperta, tudo dorme. Pega a tua lamparina, mantenha ela acesa, porque o noivo está nas portas. Aleluia. Glória a Deus. Pega a tua ceia. Está nas tuas mãos o pão, que já foi orado e consagrado, e agora é o corpo do Cordeiro de Deus, que por nós foi moído na cruz do Calvário. E Jesus disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Comamos da ceia do Senhor nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.